Boa noite, irmãos. É uma responsabilidade muito grande compartilhar a palavra do Senhor, mas é um prazer. Meu Deus, como é bom a gente ter o privilégio de estar aqui na casa de oração, na casa do Senhor, cantando, adorando, louvando, celebrando. Como é prazeroso estar neste lugar, ouvindo da palavra, compartilhando da palavra. E momentos como esse eu vejo que cada vez mais está sendo mais difícil a igreja se reunir, está sendo mais difícil pessoas entenderem a importância desse momento. Mas é uma questão de vida, é uma questão, eu penso que da mesma forma que nós precisamos nos alimentar todos os dias da comida física, que nós precisamos ir para o nosso trabalho, que nós precisamos, os mais jovens, ir para uma escola, para uma universidade, assim também nós precisamos congregar. É uma questão de viver, é uma questão de morte ou vida espiritual. E aproveitando o que o meu pai falou dos cultos de oração, eu quero realmente encorajar vocês a participarem. Que momentos preciosos nós temos, que palavras preciosas, momentos às vezes de orar um com os outros, coisas que às vezes no culto de domingo, por estarmos em muitos, nós não conseguimos conversar tanto, fazer pedido de oração, e nesses cultos nós temos o espaço para isso. Então venham, participem, sabe? Pais, tragam os seus filhos para participar. As crianças precisam estar neste ambiente. As crianças precisam crescer entendendo a importância da comunhão do corpo, a importância do culto. A gente não cultua Deus por somente uma vontade nossa, somente um prazer. Cultuar ao Senhor é um mandamento, é uma ordem, Ele nos chama a cultuar. Então nós precisamos deixar isso para a próxima geração. E a gente falou durante toda essa semana várias vezes, né? Corajosos aqueles que estão aqui. E aí teve um dia que eu pensei assim, meu Deus, eu acho que corajoso é quem consegue ficar em casa, vendo um mundo caótico do jeito que tá. Porque, meu Deus, eu olho para mim, eu olho para minha filha, eu falo, a gente tem que correr para a casa do Senhor. Por mais que dentro de casa seja uma rotina de leitura da palavra, de oração, sabe, de louvor, tem coisas que nós só conquistamos quando estamos reunidos no corpo. Nós só conquistamos quando estamos em unidade com o corpo de Cristo. E a gente sabe que conforme os tempos se passam, os últimos dias chegam, pessoas vão parar de congregar. E eu não quero ser essa pessoa, eu não quero que a minha família esteja incluída nisso. E você quer que a sua família esteja incluída nisso ou não? Eu quero até que ele venha ter o prazer de estar com meus irmãos, me alegrando, orando junto, ser amparo. Essa palavra aqui que o Senhor compartilhou comigo, olha que interessante. Ele começou a me dar ela no domingo passado, quando eu estava orando por uma irmã. Ele me deu, e essa história me lembrou dessa pessoa para que eu compartilhasse com a irmã que me pediu oração. Só que era para ela. Só que eu cheguei em casa e Deus começou a ministrar na minha vida. Então foi a partir de uma comunhão, foi a partir do corpo de Deus reunido que Ele começou a ministrar algo em mim. E tantas vezes isso acontece. Tantas vezes isso acontece. Então, pais, tragam os filhos, pais venham, não deixam de vir, irmãos. Sabe, às vezes é tão legal ver a igreja cheia de criança, mas às vezes a gente sabe que nós pais, outras pessoas também ficam pensando que a igreja não é um lugar preparado para isso, porque criança incomoda. Não incomoda, tá na fase dela.
Sabe, tá na fase dela. Nós adultos que temos que ser tolerantes, de entender, não, a igreja também é um espaço para criança. A igreja é o lugar onde os nossos pequeninos devem estar. É na primeira infância, na infância que eles aprendem a se apaixonar pelas coisas do reino. Não adianta depois, quando ele tiver lá 12, 14 anos, a gente tentar introduzir algo que já era para ser feito lá antes. Ontem eu e a Vanessa estávamos conversando e ela me contou que a apresentação do Beni seria hoje. E ela falou assim, teu pai até deu a ideia para a gente de fazer no primeiro culto lá em cima. E eu falei, meu Deus, Vanessa, ia ser muito legal. E aí ela me deu uma explicação. Ela falou assim, Pri, a gente vai fazer uma viagem. E eu não queria viajar, sair do estado com ele, sem antes ter ido na igreja e apresentado. E eu falei, cara, incrível. Com certeza, mais tarde ele vai saber o motivo do porquê ele foi apresentado nesse dia. E através disso ele vai reconhecer a importância que a mãe dele dá de estar reunido com o corpo. E é assim que deve ser a nossa vida, sabe? É assim que nós devemos conduzir as nossas famílias, nos reunindo com a grande família, algo que vai além da nossa casa, algo que vai além dos laços sanguíneos. É através do sangue de Cristo, que é o sangue todo-poderoso, mais poderoso. Amém, irmãos? Então venham, participem, porque são tempos incríveis, dias incríveis. E hoje eu gostaria de estar lendo com vocês o livro de Jonas. Eu vou ler com vocês para a gente ler tudo junto, na mesma versão. Pode colocar o capítulo 1 e o 2. E como esse livro é um livro pequeno, a gente vai ler todo o livro durante a ministração, tá bom? Aí a gente vai lendo os capítulos aos poucos. Nessa semana de oração a gente falou sobre a obediência que leva à santificação. E a santificação que leva à obediência, porque não tem como a gente enxergar as duas coisas de forma separada. Uma coisa leva a outra. Então caminham junto. E para mim, Jonas foi um exemplo disso. Durante o acontecimento que a maioria aqui deve saber, dele ter desobedecido a Deus, Deus resgatou ele, depois ele obedeceu. Então Jonas, Deus começou a ministrar a questão da obediência e da santificação na vida de Jonas. E eu gostaria de ler com vocês. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pôs a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros, clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um sono profundo. E o mestre do navio chegou a ele e disse-lhe: Que tens, dorminhoco? Levanta-te e clama ao teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para que
saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? Da onde vens? Qual é a tua terra e de que povo és tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor, disseram: ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. O capítulo 2 agora. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu: do ventre da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançastes no profundo, no coração dos mares, e a correnteza das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci aos fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra seca. Então aqui, Deus dá uma palavra para Jonas, uma ordem. E Jonas não aceita e foge da presença de Deus. Deus manda ele ir para uma direção, ele vai para outra. Era para ele ir para a cidade de Nínive para declarar uma palavra de Deus sobre aquele povo. E na verdade ele rejeita aquilo e vai para outro lugar. Só que ele não consegue chegar no outro lugar. Porque no meio da desobediência dele, no meio da rebeldia dele, o mar fica furioso, Deus manda uma tempestade e ele é jogado no mar. Só que Deus, ele é tão misericordioso. Ele é um Deus tão grandioso, tão cheio de graça e misericórdia, que ele manda um peixe para ser a salvação de Jonas. E eu queria falar desse momento de Jonas dentro da barriga desse peixe.
Que lugar estranho, a barriga de um peixe. Mas eu penso que naquele momento era o lugar mais seguro que Jonas poderia estar. Vocês já pensaram que ele estava prestes a morrer? Imagina a gente caindo em alto mar, depois de uma tempestade, o que aconteceria com a gente? Ia conseguir nadar até a praia? Nem os marinheiros estavam conseguindo remar até a praia. O que iria acontecer com Jonas? Então, naquele momento, o peixe, a barriga daquele peixe era o lugar mais seguro para Jonas. E eu vejo como um lugar de santificação para Jonas. Porque um lugar de santificação, quando nós nos colocamos em santificação, quando nós vivemos uma vida de santificação, porque santificação, santidade, a busca pela santidade é uma vida, não é um período, não é só por um tempo, não, é até que ele venha. A gente nesse processo de santificação. E quando a gente está nessa vida, quando nós escolhemos viver essa vida, entendendo que nós já somos salvos, nós não temos, em nome de Jesus, medo de ir para o inferno, porque como filhos de Deus, isso já não deve mais fazer parte de nós. Então, a gente não deve viver uma vida condicionada a isso de eu não posso fazer algo ou eu vou fazer algo porque eu tenho medo de ir para o inferno. Não. Eu aceitei Jesus, eu sou lavada pelo sangue do Cordeiro, eu tomei uma decisão, então o inferno já não faz parte mais de mim. Agora eu caminho para a eternidade. Mas quando nós estamos nesse caminho de santificação, a gente precisa constantemente praticar as disciplinas espirituais. E são várias as disciplinas espirituais. E ali na barriga de Jonas, no pequeno relato que a gente tem, eu vejo algumas disciplinas sendo aplicadas. E uma delas é a oração. A gente vê Jonas orando. E dentro dessa oração, nós vemos a adoração. Porque claramente Jonas declara, reconhece quem Deus é e quem ele é diante de Deus. Nós vemos também a solitude. E solitude não é solidão, gente. Nós precisamos praticar essa disciplina. Ele está ali sozinho, não por vontade própria, mas ele está. Então, ele teve que praticar a solitude de uma forma meio forçada, mas eu acredito que isso tornou os ouvidos dele mais sensíveis à voz de Deus, o coração mais sensível, porque é assim que eu me sinto, eu acredito que vocês também devem sentir quando vocês estão em solitude, quando vocês estão no tempo somente com Deus, de se calar tudo à nossa volta e falar, eu preciso me conectar, eu preciso ouvir a voz dele. Provavelmente Jonas também praticou o jejum, porque o que tinha será para ele comer dentro daquela barriga de um peixe. Então, naqueles 3 dias, Jonas estava separado. Jonas estava com Deus. E as disciplinas espirituais estavam acontecendo. E olha só que engraçado. Porque quando ele sai da barriga, quando Deus faz com que o peixe vomite ele, há uma transformação no comportamento dele. Então a gente percebe que sim, algo aconteceu dentro daquela barriga. E às vezes nós nos questionamos quando Deus nos leva para alguns lugares que às vezes a gente não aceita ou que a gente acha que não é bom pra gente. E a barriga de um peixe, com certeza, não era o melhor lugar. Mas a gente precisa entender
Que às vezes nós precisamos ir para a barriga de um peixe para sermos salvos espiritualmente. A gente precisa ir para a barriga de um peixe para tomar algumas decisões diante de Deus. Para sermos transformados, para sermos curados, para sermos purificados, para sermos santificados. Com essa loucura nossa do dia a dia, a gente fica tão acostumado e tão dependente de produzir coisas, de fazer coisas, de escutar a voz de todo mundo, que às vezes nós esquecemos de escutar a voz daquele que realmente importa, de ter um tempo com aquele que realmente importa. Às vezes nós estamos tão dependentes de uma comida. A semana passada, como meu pai disse, os jovens entraram numa consagração, tiraram a carne. E, meu Deus, é muito difícil. Porque, infelizmente, a gente vira escravo de algumas coisas. E muitas vezes a gente acaba nem percebendo. Aí a gente tem uma mentalidade de, eu sou livre, porque nós somos livres, sim. Mas o nosso comportamento diz que nós somos escravos de coisas materiais. Então, às vezes, a gente precisa ir para a barriga de um peixe para que haja transformação, para que haja cura. Não precisa ser um lugar físico lindo e maravilhoso. Quando eu me encontro com Deus, não importa o lugar, é algo espiritual, é um momento, é um lugar que se cria espiritual. E aí, quando eu estou com meu Deus, nada importa. Não importa se o lugar está sujo, não importa se está difícil, não importa se é deserto, não importa se é um monte, não importa se é uma caverna. Durante as escrituras a gente vai lendo tantos profetas que foram chamados para o deserto, para o monte, para a caverna. Lugares que não são agradáveis, lugares que não é fácil de se estar. Lugares que não são para uma sobrevivência humana, mas porque são lugares que a gente precisa enxergar com os nossos olhos espirituais. E não com os olhos humanos, não com os olhos carnais. Quando nós enxergamos esses lugares com os olhos carnais, de humano, de Priscila, eu estou perdendo tempo. Porque Deus está me levando para aquele lugar para que eu enxergue com os olhos dele e não com o meu. Então a gente precisa prestar atenção, irmãos. Os lugares, os processos que Deus está nos levando, os lugares que Ele está nos arrastando para nos salvar, para trazer um renovo espiritual, para nos santificar. E quando nós entendemos esse lugar, quando nós vivemos, aplicamos as disciplinas espirituais em todos os processos da nossa vida, algo diferente acontece. Eu quero ler agora o capítulo 3 com vocês. Lucas, pode colocar o capítulo 3? Obrigada. E veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza.
E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem se lhes dê alimentos, nem bebam água. Mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos, e clamem fortemente a Deus, e convertam-se cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria, e não fez. Até aí. O que aconteceu após Jonas sair daquela barriga, daquele lugar fisicamente horrível? A postura dele mudou. Agora Deus fala com ele e ele obedece. Quando nós passamos pelo processo de santificação, quando nós caminhamos no caminho da santificação, nós temos uma maior facilidade de obedecer a Deus. Porque eu sei que se eu não obedecer, eu não vou agradá-lo. Eu sei que eu dependo disso. Eu sei que isso é o melhor para mim. Porque aí o engano do pecado, a maldade do homem, a maldade do pecado já não me cega mais, já não me traz mais surdez espiritual, porque eu estou me santificando. E aí fica possível, fica mais fácil obedecer a Deus. E aí a gente vê que através da vida de um homem, através da obediência de Jonas, através de um processo que ele viveu em Deus, uma cidade toda se converteu. Eles proclamaram jejum, eles proclamaram sinais de humilhação perante Deus, e uma cidade toda se converteu. Imagina se hoje, cada um de nós nos posicionarmos em obedecer a Deus, em caminhar, em trilhar o caminho da santificação. O que vai acontecer com a cidade de Navegantes? Quantas almas nós vamos conquistar para Deus? É tão difícil nós ganharmos almas para o Senhor, porque às vezes o nosso comportamento diz algo contrário daquilo que nós acreditamos. A nossa boca fala coisas que não deve. A nossa mão toca em lugares que não se deve tocar. Os nossos olhos olham para lugares que não se deve olhar. Os nossos pés caminham, andam em ambientes, em lugares que não é mais para a gente pisar. A nossa mente se enche de pensamentos que já não é mais para um filho de Deus ter. E aí, como que nós vamos conquistar a cidade? Como que nós vamos conquistar corações para o Senhor? A nossa postura, eu sei, é muito difícil, mas se Deus diz, se Jesus diz que é possível, é possível. Então, através da minha vida, através da sua vida, irmão, através da nossa vida, nosso caminhar em santidade, em santificação, pessoas podem se converter. Pessoas podem começar a querer obedecer a Deus, a querer ouvir os propósitos de Deus e a cumprir esses propósitos. Só que algo acontece novamente com Jonas. E, meu Deus, isso me chamou muita atenção. Porque eu consegui enxergar, eu mesmo, várias vezes, acontecendo isso, fazendo isso, cometendo isso.
E vendo também irmãos meus cometendo isso. E eu falei, meu Deus, Deus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. E eu queria ler o capítulo 4 com vocês. Mas isso desagradou extremamente a Jonas. E ele ficou irado. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi esta minha palavra estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tire-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor, fazes bem que assim tires. Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dessa cidade, e ali fez uma cabana e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o... Pode voltar. E fez o Senhor Deus nascer uma aboreira, e ela subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboreira. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte ao subir da alva, o qual feriu a árvore e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas. E ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas, fazes bem que assim tires por causa da árvore? E ele disse, faço bem que me revolte até a morte. E disse o Senhor, tivestes tu compaixão da árvore na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Acabou. Gente, depois de Jonas ter visto uma cidade inteira se converter, através de um posicionamento dele, ele se queixa, ele reclama, ele deseja a morte, mas está morto do que estar vivo. E o processo de santificação é assim. Todos os dias a gente vence um pouquinho. Todos os dias nós alcançamos um nívelzinho superior, no sentido de eu venci algo, mas Deus vai, me apresenta, o Espírito Santo me revela outra coisa que eu preciso vencer. E aí no outro dia eu venço aquilo e no outro dia ele me apresenta outra coisa que eu preciso vencer. Aí a gente pode pensar, meu Deus, que egoísta, que homem malvado. Ele não queria conversão de pessoas. Mas, gente, isso é o mal, isso é o pecado. Esses são os sentimentos que precisam ser vencidos. É por isso que é tão importante o processo de santificação. É por isso que é tão importante nós vivermos as disciplinas espirituais. A única coisa que nós não podemos fazer é desistir. Meu Deus, mas eu tô tanto tempo assim, eu não consigo ser santo. Gente,
Nós só vamos ter os nossos corpos glorificados quando Ele voltar, quando Ele vier. Então, até que Ele venha, nós vamos precisar caminhar o caminho da santificação. Sabe, o que é mais lindo é que Deus é tão grandioso, tão misericordioso, que Ele sabia que Jonas ia fazer isso. Mas mesmo assim, Ele escolheu ter um encontro com Jonas dentro daquela barriga. Porque Deus, Ele não se limita àquilo que nós fazemos de errado. Nós somos filhos. Então, Ele enxerga muito, muito além do nosso erro. Então, por isso, todas as vezes que vier a vontade da desistência, de não, eu não consigo, é muito difícil. Aí você lembra que com você está um Pai que te ama. Acima de qualquer coisa, acima de qualquer erro. E que não desiste de nós. Então, por que nós vamos desistir? É até que Ele venha. São todos os dias caminhando lado a lado com o Espírito, lado a lado com Jesus. E assim nós vamos mudando. O que não pode acontecer, irmãos, é a gente nascer e morrer lutando a mesma luta. Aí quando isso eu olho e eu falo assim, Deus, eu tenho orado por isso tanto tempo. E por que eu não consigo? E é muito claro que Deus sempre me mostra algo que eu estou fazendo de errado. É por causa desse comportamento. É porque você ainda não teve coragem de fazer isso. Ele é tão misericordioso, Ele é tão grandioso que Ele nos mostra os erros. Ele nos mostra o comportamento, os pensamentos, as atitudes que nós precisamos mudar. Meu Deus, Ele fez surgir algo para o cuidado de Jonas. E Jonas, no meio de uma murmuração, ali mostra o cuidado. E Ele faz isso comigo, Ele faz isso contigo. Ele faz isso com a noiva dele. E aí, quando a gente está nesse caminho da santificação, quando a gente entende isso, que existe um Pai que nos ama acima de qualquer coisa, que está ali, pronto a nos ajudar, pronto a mandar uma saída quando a tentação vier. A mandar uma alternativa quando a nossa língua coça para falar algo que não é para falar, quando a nossa mente se enche de pensamentos errados, quando a gente pisa em lugares que não é para pisar, quando a gente acessa coisas que não são para gente, não é para ser acessado. Ele está pronto a dar uma outra alternativa, um outro caminho. E aí, quando a gente tem essa noção, a nossa postura de filho é querer agradar. É querer obedecer por amor. Aí eu lembrei de várias vezes na minha vida com o meu pai terreno, que eu deixei de fazer coisas que eu sabia que não iam agradar ele. Que às vezes não era pecado. Mas para mim seria pecado, para mim se tornaria errado, porque o meu pai não concordava. Porque o meu pai, porque a minha mãe não gostavam. E aí, por amor a eles, isso era o bastante para me frear. E por que a gente não tem esse mesmo comportamento com o nosso Pai Celestial? Que está com a gente sempre. Quantas vezes eu tive a oportunidade de fazer coisas escondidas e teve vezes que eu fiz. Mas por que eu não conseguia fazer na frente do meu pai? Porque iria magoá-lo, mas eu conseguia fazer na frente de Deus. Então, quando a gente tem essa mentalidade que Ele está nos ajudando, que Ele não desiste de nós, não importa se a gente foge da presença dEle, Ele manda um peixe para nos salvar. E no Salmo 115,
diz que o povo, nós, porque nós também somos povo dele. O povo, ele se torna parecido com o que ele adora. Se a gente adora ídolos, imagens, mentira, engano, carro, casa, relacionamentos enganosos. Se a gente adora mentira, fofoca, nós vamos nos tornar cada vez mais parecidos com isso. Porque isso são ídolos. Isso são deuses que são estabelecidos no nosso coração, irmão. Que nos escravizam, sendo que nós somos livres. Então, quem nós queremos nos tornar parecidos? Há um Deus que é santo e nos chama a viver a santidade. E se Ele nos chama é porque é possível? Ou há coisas passageiras que são materiais? Qual é o posicionamento que nós vamos ter hoje? Continuar andando da mesma forma? Ou se abrindo, nos abrindo a um encontro com Deus, independente de onde for fisicamente, mas um encontro com o Pai, com Deus, que nos ajuda nesse caminho da santificação. Amém? E eu quero que a igreja se colocasse de pé. E nós vamos cantar uma música. E durante essa música, eu gostaria que a gente contemplasse realmente ao Senhor. Entendesse o quanto Ele é santo, entendesse aquilo que Ele fez por nós. E conforme essas palavras, conforme essa adoração, essa música, esse cântico, algo em nós será transformado. E não é algo místico, não. Porque Ele nos promete isso. Quando adoramos, quando contemplamos, algo em nós é transformado porque nos tornamos semelhantes a Ele. Amém? Então vamos cantar, gente, de todo o coração. E que possamos sair daqui pessoas transformadas. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Se foram e os que há de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma
pela Tua graça, pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor sempre nos alcança, Pai. Senhor, não importa se às vezes queremos fugir da Tua presença, o Senhor nos alcança, o Senhor não desiste de nós, Pai. Senhor, e nessa noite eu peço para que o Teu Espírito Santo nos ajude, Senhor, a não desistirmos de trilhar o caminho da santificação, Pai, até que o Senhor venha, que venhamos, Senhor, querer e ansiar estarmos limpos, nos purificarmos, termos, Senhor, encontros reais contigo, Pai, que possamos ter força, Deus, de colocar em prática as disciplinas espirituais, que isso possa fazer parte da nossa caminhada, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu entrego aqui cada coração, eu entrego aqui cada mente, Senhor. Age em nós, nos transforma, Pai. Traz cura sobre as nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Somos e domínios, louvor.